E aí, sociedade, beleza? Eu sou o GSTV UX. Seja bem-vindo ao meu canal. A ideia aqui é ser seu filtro. Eu faço a pesquisa e curadoria no volume bruto, faço uma boa síntese, entrego um conteúdo palatável, gostosinho de ouvir, de uma forma que você pode continuar codando, você pode continuar fazendo suas telinhas, talvez lavando uma louça, quiçá até dirigindo um carro, e consiga absorver um conteúdo de uma forma bem eficaz. Tem um disclaimer muito importante para fazer. Sim, vou recorrer à inteligência artificial para me auxiliar a criar conteúdos em áudio, texto, imagem e vídeo, porque acredito que dessa forma eu consiga entregar um conteúdo um pouco mais palatável e apresentável, pelo menos a priori, nesse momento aqui inicial. Se inscreva, ative o sininho e acompanhe para mais conteúdos. Pegue seu caderninho, sua canetinha e ó, partiu play. Durante décadas, a engenharia de software e as disciplinas de design cometeram um erro arquitetônico sistêmico e muito silencioso. Uhum. Um erro que custou caro, né? Exato. Nós tratamos o cérebro humano, basicamente como um mero motor de processamento braçal de dados. Construímos sistemas incrivelmente complexos no back-end apenas para forçar quem os opera no front-end a navegar por dezenas de telas, mapear variáveis mentais e preencher formulários intermináveis. E esse paradigma, veja, ele colapsou de vez. Completamente. O débito técnico e o débito cognitivo de experiência do usuário que a indústria acumulou chegou no limite operacional. E é por isso que nós iniciamos a nossa imersão analítica de hoje, dissecando a obsolescência definitiva desses modelos legados de interface de usuário. E o que estamos presenciando no mercado atual, para quem nos acompanha, não é uma mera atualização estética, sabe? Ou uma simplificação de fluxos. Não, de forma alguma. Trata-se de uma fratura estrutural na própria forma como o software é concebido. Nós temos aí 8 forças fundamentais que estão destruindo os padrões de design de forma irreversível. E o eixo de sustentação dessa transição é a morte iminente da Execution UI e a ascensão obrigatória da Judgment UI. Bom, para nossa audiência sênior, a gente precisa estabelecer a taxonomia correta aqui. Claro. A Execution UI, ou seja, aquela interface focada em execução mecânica, ela cede lugar à Judgment UI, que seria a interface de julgamento e de supervisão sintética. Estou correta nessa definição? Exatamente isso. A Execution UI, historicamente, foi projetada para otimizar o determinismo, ou seja, a transcrição exata de dados, a configuração de regras booleanas e o cumprimento bem linear de processos estritos. Porém, quando o modelo de máquina passa a orquestrar fluxos multifásicos e a executar cálculos de probabilidade de forma autônoma, forçar uma execução linear manual perde totalmente a sua razão técnica de existir, concorda? Com certeza. O foco arquitetônico translada inevitavelmente para a construção de superfícies que permitam aos profissionais de nível sênior guiar, avaliar e auditar o trabalho estrutural gerado por agentes autônomos. E acho que essa dicotomia técnica é o que vai servir como motor lógico para toda a nossa desconstrução de hoje. Perfeito. É o núcleo da nossa análise. Então, se a premissa de que o fator humano deixou de ser o executor mecânico procede, a primeira camada de arquitetura a entrar em colapso imediato é aquela construída em torno da interrogação sistêmica. Os famosos fluxos de setup, né? Exato, os fluxos que exijam transcrição linear. Eu me refiro diretamente à arquitetura de Multi-Step Setup Wizards e os Manual Data Entry Forms. Eles operam sob um pressuposto que hoje nós consideramos inaceitável, que é a presunção absoluta de ignorância do sistema. É o paradigma do software amnésico. É um conceito brilhante. Ao fracionar configurações complexas em etapas sequenciais e isoladas, o sistema obriga o operador a internalizar o vocabulário proprietário do banco de dados subjacente. Que é um desperdício enorme de tempo, né? É analisar a fricção de estado no HubSpot contra a fluidez de um Shopify Sidekick, por exemplo. Nossa, o caso do HubSpot é emblemático para evidenciar essa fadiga da Execution UI. Porque, para gerar uma simples cotação de vendas,
A arquitetura submete o profissional a um inquérito de 7 telas sequenciais. 7 telas para uma cotação é absurdo. Você precisa selecionar manualmente o contato, depois inserir dados tributários da empresa, configurar regras de line items, definir termos de pagamento e, no fim, ainda escolher templates de renderização. Quer dizer, o sistema assume uma incapacidade total de inferir variáveis que, na verdade, já residem no seu próprio Customer Relationship Management. Exatamente. É um desperdício massivo de ciclos cognitivos de quem opera. Em contrapartida, vamos analisar a topologia do Shopify Sidekick. Certo? Ele opera com um modelo de inferência de contexto ativa. Ele calcula scores de confiança enquanto analisa o banco de dados em tempo real, então o sistema detecta de forma autônoma, cruzando dados de tráfego e conversão, que certos produtos de alta rentabilidade não estão ganhando tração. E ele age em cima disso sem você pedir, né? Exato. Com base nessa anomalia estatística, ele gera de forma proativa uma campanha completa de best-sellers. O agente faz a extração dos metadados, ele estrutura as coleções no back-end, aplica a precificação dinâmica e já prepara o lançamento. E a alteração no fluxo de trabalho é profunda. Muito profunda. A interação não exige preenchimento tabular nenhum. O profissional simplesmente recebe o plano de execução e atua só na auditoria do resultado. O que inverte totalmente a direção do vetor de esforço, né? Nós não criamos mais as instâncias de dados, nós apenas avaliamos a pertinência lógica da triação gerada pelo sistema. E essa mesma força de mercado oblitera a utilidade dos formulários de entrada manual, tipo aquele modelo legado do QuickBooks. A transcrição mecânica de notas e recibos cede lugar, finalmente, à extração computacional de dados. E o que surge no lugar do formulário padrão é um modelo estrito de Diff Review. E veja, o mecanismo de Diff Review é o núcleo duro da Judgment UI. Ele altera a própria sinalização visual e arquitetural da interface. A superfície passa a focar na representação probabilística de confiança. Como assim, exatamente? Bom, o modelo de inteligência consolida visualmente os dados extraídos com índices acima de, digamos, 95% de certeza algorítmica, e ele isola apenas os deltas de incerteza. Os limiares probabilísticos mais baixos. Isso. Ele isola isso para forçar a revisão cirúrgica por parte do humano. Isso reduz a carga de processamento do operador em mais de 80%. É uma transição que espelha muito a evolução do nosso próprio ambiente de desenvolvimento nas últimas décadas. Se a gente pensar, um modelo de interface legado atua como um compilador rígido e determinístico, digamos um compilador de C++. Perfeita analogia. Ele exige uma sintaxe humana perfeita, uma ordem estrita de declaração e falha catastroficamente diante da menor ambiguidade de input, né? A menor falha na validação de tipos já quebra todo o fluxo sequencial do usuário. É engessado. Exatamente. Enquanto o novo modelo, que é guiado por motores de inferência probabilística, comporta-se de forma muito mais permissiva. Atua mais como um pair programming assíncrono. O sistema capta a intenção declarativa imperfeita do usuário e já esboça a lógica subjacente da solução. E essa mesma mudança de mentalidade aniquila um dos elementos mais intocáveis do design de interfaces, o famoso botão Create New. Verdade. A criação deixou de ser um processo de instanciar registros vazios. Porque iniciar um fluxo de trabalho a partir do marco zero impõe aquela fricção paralisante da página em branco. Exige que o profissional defina a estrutura da informação antes mesmo de entender a massa de dados que ele já possui. O que é contraintuitivo nos dias de hoje? Totalmente. Na arquitetura contemporânea, a originação migra para a síntese inicial, o que chamamos de Generative First Draft. O primeiro rascunho gerativo. Isso. O primeiro ato operacional não é mais instanciar uma entidade nula, mas sim reagir analiticamente a uma estrutura já preenchida, arquitetada pelo sistema com base no histórico comportamental e no contexto do domínio.
Contudo, resolver a fricção da criação é solucionar só metade desse colapso arquitetônico, certo? Porque se o sistema passou a ter a capacidade de popular bases de dados e gerar rascunhos densos com velocidade de máquina, a forma clássica com a qual nós navegamos por essas coleções massivas de dados também sofre uma ruptura. Sim. Entramos na obsolescência crítica do manual search e das engessadas filter sidebars. É o fim da dupla tradução, né? Exato. O esforço mecânico e o custo computacional humano exigidos nesses componentes legados de filtragem é o que categorizamos como a falha da dupla tradução. Porque para operar uma busca relacional, o profissional precisa decompor um problema superorgânico e multifacetado em parâmetros estritos. É tipo, se a necessidade natural é encontrar uma infraestrutura de servidor otimizada para treinamento de machine learning com custo baixo para o período noturno, o usuário é forçado a traduzir isso para a linguagem superlimitada de um painel de nuvem. Ele precisa clicar em menus do tipo GPU Type, marcar spot instances, filtrar regions por latência. E isso é a degradação total e absoluta da intenção heurística original. Tudo para satisfazer as limitações intrínsecas de um banco de dados relacional e a ausência de orquestração de camada média. É frustrante. Muito. A adoção massiva de resolução de intenção semântica remove essa dupla tradução estrutural do operador. Quando a gente contrasta a matriz exaustiva de filtros comerciais de grandes plataformas de e-commerce... Tipo a interface da Nike? Isso. A Nike sobrecarrega a hierarquia visual com 54 botões de tamanho e 10 matrizes de cores. Pesadelo de navegação. Sim. E aí você contrasta isso com o padrão de entrada do Kayak AI Mod, por exemplo, a diferença de carga cognitiva é gritante. No Kayak, o usuário processa uma instrução semântica em linguagem natural, consolidando geolocalização, orçamento e restrições complexas de horário, resolvendo através de uma única interação o que antes exigiria um mapeamento manual de arrays booleanos. Agora, acho fundamental aplicarmos um rigor crítico a essa eliminação visual de componentes. A supressão absoluta e sumária das barras de filtro e checkboxes não configuraria um erro estrutural de arquitetura da informação? Como assim? Bom, para a audiência que é experiente em construção de frameworks, é fato documentado que o comportamento de uso transita por modos de descoberta. Certo? Certo. Se o usuário não domina a ontologia ou o catálogo do domínio no qual está operando, forçá-lo a formular um prompt preciso ou verbalizar uma intenção semântica pode criar uma fricção cognitiva muito superior à antiga dupla tradução mecânica. Olha, essa objeção é tecnicamente irretocável e expõe bem a diferença entre teóricos e arquitetos de software em produção. O movimento em direção a Judgment UI não prescreve a erradicação dogmática dos mecanismos de filtragem paramétrica. Ah, então os filtros continuam existindo. Sim, mas a reestruturação incide sobre o rebaixamento de hierarquia desses componentes. Os filtros estáticos deixam de ser a porta de entrada lógica, o mecanismo primário e obrigatório da busca para atuarem como uma superfície secundária. Uma fallback UI. Exato. Uma fallback UI dedicada à exploração progressiva, utilizada apenas quando a intenção do usuário ainda carece de vetorização definida. Contudo, assim que o vetor de intenção ganha nitidez, a resolução semântica captura de volta o protagonismo operacional. Entendi. E essa escalada na capacidade de traduzir intenções não estruturadas em operações massivas provoca o colapso de outro pilar fundamental, que são as tabelas CRUD tradicionais. A própria fundação lógica do acrônimo Create, Read, Update, Delete pressupõe um paradigma atômico e unitário, né? É aquela relação bem primata de um humano alterando manualmente o campo de um único registro por interação de banco de dados. Isso não escala. Nem pouco. Quando avaliamos a operação de interfaces densas como o painel de contato do HubSpot ou a visualização em lista do Plane, observamos que o fluxo obriga a edição iterativa, linha por linha. Para rotinas de alta escala, isso representa um gargalo computacional inaceitável. E a superação arquitetural desse CRUD atômico atende pelo conceito de bulk intent,
a orquestração massiva por intenção. O caso mais sofisticado em produção atualmente é a funcionalidade de Field Agents integrada à estrutura do Airtable. E aqui é preciso a gente dissecar o mecanismo estrutural subjacente. Como essa arquitetura opera além de um simples comando de atualização de lote tradicional? A complexidade reside na capacidade de parsing e alocação dinâmica. Num banco estruturado tradicional, uma macro atualiza variáveis conhecidas. No Airtable com Field Agents, a operação lida com inferência externa. O profissional pode comandar uma instrução de lote supercomplexa tipo consolidar a receita operacional estimada e identificar 3 diferenciais técnicos primários de todos os concorrentes da categoria, como PepsiCo e Nestlé. E o agente faz isso sozinho? Sim. O agente autônomo executa as requisições de web scraping, utiliza Large Language Models para extrair entidades de relatórios financeiros não estruturados, traduz a taxonomia externa para a tipagem rigorosa exigida pelas colunas do banco e já injeta os dados transversalmente. Uau! Então o componente visual da tabela não é mais um formulário estendido? Não. Ele se converte em uma matriz de verificação rápida, uma verdadeira Judgment UI para aprovação de lotes sintéticos. Compreendido como a tradução semântica substitui a manipulação unitária de registros, a gente avança na topologia estrutural do sistema para o problema da telemetria e da observabilidade técnica. Que é outro gargalo enorme. Sim, com a máquina interpretando intenções abstratas e realizando mutações em bases de dados massivas de forma ininterrupta, a arquitetura de informação se choca contra a barreira da sobrecarga atencional. A pergunta é: como projetamos o monitoramento de sistemas sem forçar o ser humano a atuar passivamente como um detector probabilístico de anomalias operacionais? É nesse vetor analítico que a gente observa o fracasso incontornável dos static dashboards e dos traditional notification feeds. Concordo. A deficiência primordial dos painéis numéricos estáticos e das filas cronológicas de notificação reside na sua absoluta incapacidade de ranqueamento por peso de relevância operacional. Quer dizer, tudo tem o mesmo peso visual? Exato. Um static dashboard exibe agregados de métricas que foram fixadas por um gerente de produto meses ou anos antes do momento da consulta. Eles são otimizados para densidade informacional visual e abrangência genérica, e não para intervenção tática imediata. O profissional sênior é submetido a uma inspeção visual exaustiva em múltiplos gráficos de séries temporais para detectar onde a covariância indica uma anomalia em andamento. É o que podemos chamar de uma telemetria passiva. O sistema captura os dados perfeitamente, mas ele se isenta da responsabilidade de síntese. E esse mesmo equívoco arquitetônico fundamenta o fluxo de notificações sequenciais. O algoritmo de exibição trata um aviso de manutenção agendada com a mesma proeminência visual de um colapso em cadeia na infraestrutura de pagamento. Separando os dois apenas por frações de segundo no timestamp, né? Exatamente. A evolução exigida aqui é a migração agressiva para Exception Surfaces e modelos de AI Curated Decision Surfaces. A inferência deve operar como uma barreira passa-baixa implacável de triagem, isolando de vez o ruído sistêmico do sinal tático. Isso fica muito evidente ao analisarmos o contraste entre a densidade estática do Google Analytics ou do Cloudflare clássico e o modelo acionável do Shopify Sidekick Pulse. Como o Pulse aborda isso? O sistema não se limita a reportar passivamente que a categoria de vestuário apresentou um pico repentino de $500 mil em volume de transações. Ele não joga o gráfico na sua tela, esperando que o operador deduza a ação correta. Certo. O monitoramento ativo do agente cruza essa explosão de tração com o volume atual de inventário e gera, ali na mesma superfície de interface, um pull request não literal de negócio, sugerindo a ativação imediata de uma campanha restrita. Fantástico. E a sofisticação dessa camada analítica atinge o seu auge em ciclos de engenharia de produto, como a gente vê no Amplitude AI Agent. Ferramentas legadas impõem um esforço brutal ao analista que precisa inspecionar visualmente tabelas estáticas de coorte e cruzar manualmente com horas de session replays isolados.
É um trabalho excruciante. Muito. O agente da amplitude reestrutura essa investigação. Ele ingere fluxos massivos de eventos, mapeia o Document Object Model, o famoso DOM, e isola agrupamentos estatísticos de interações falhas. Ah, então o agente avalia milhares de interações e correlaciona eventos vetoriais estruturais, como dead clicks, aqueles cliques que não acionam manipuladores de eventos, e RAID clicks sucessivos em um componente renderizado. Exato. Em vez de simplesmente emitir um aviso genérico de queda na taxa de conversão, ele sintetiza o padrão de falha subjacente, mapeia o componente na árvore da interface que está causando o bloqueio de renderização ou a ambiguidade de interação e já propõe as estratégias arquiteturais de refatoração do design. O painel passa de um visualizador de logs mortos para um motor de prescrição operacional contínua. Impressionante. E se aplicarmos esse exato rigor analítico às ferramentas fundamentais de produtividade como o Gira ou o Sprout Social, a defasagem torna-se dolorosa. Como assim? O empilhamento cronológico de atualizações em formato plano exige a leitura de threads extensas para garimpar a informação acionável. Em absoluta contraposição a isso, a arquitetura do Datadog Watchdog redefine a interface de alerta sistêmico. Ele utiliza agrupamento por similaridade para processar a cascata volumosa de falhas. Ah, o Watchdog é brilhante nisso. Sim, a notificação recebida por um engenheiro em modo John Call deixa de ser um fragmento solto. Ela é renderizada como um grafo topológico da falha. O alerta visualiza primariamente a read calls, a origem estrutural, desdobra a cadeia de propagação até a critical failure e já consolida a mensuração financeira ou de latência do impacto. É um briefing de engenharia completo, não um simples alerta de limite ultrapassado. Isso nos leva ao colapso final da arquitetura clássica. A documentação? Sim. Quando um sistema atinge essa profundidade analítica, monitorando métricas em tempo real e orquestrando reparações, os artefatos históricos projetados para a educação humana tornam-se, relíquias dispendiosas. O modelo de integração focado no Static Onboarding, na progressão engessada de Product Tours e na documentação estruturada de FAQ, perde quase toda a sua aderência prática na esteira de desenvolvimento contínuo. O colapso operacional da documentação de help centers estáticos deriva de um viés arquitetônico super conhecido, que é a suposição de uma ontologia perfeita e compartilhada. Achar que todo mundo fala a mesma língua técnica. Exato. O redator técnico elabora o manual acreditando que o usuário, no momento de fricção, domina a taxonomia correta para navegar pela hierarquia das categorias da plataforma e assim localizar o tutorial adequado. Mas, no contexto real, a fricção nunca é sistêmica na mente de quem opera. Ela é fenomenológica. Sem dúvida. O engenheiro ou o operador descreve falhas, descreve latências inexplicáveis ou comportamentos não determinísticos da interface. Ele não pesquisa pelo nome exato do módulo defeituoso, pois frequentemente a causa e o sintoma ocorrem em instâncias separadas da arquitetura. Por esse motivo lógico, os repositórios de artigos e centrais de ajuda estão sendo rapidamente rebaixados em hierarquia. Eles deixam de ser a camada primária de interface para atuar nos bastidores como repositórios de vetores textuais densos, suportando infraestruturas de Retrieval Augmented Generation, o RAG. Que é o modelo que treina agentes locais de suporte, certo? Exato. A documentação estática indexada tradicional responde à abstração teórica que o desenvolvedor supôs durante o ciclo inicial de arquitetura. O modelo de suporte contextual via inferência inteligente, no entanto, resolve o stack trace exato do milissegundo em que o fluxo foi interrompido, ponderando o estado das instâncias e o histórico dos registros CRUD do ambiente. E para ancorar essa resolução contextual sem fricção, a tecnologia cruzou a fronteira da injeção multimodal, né? Sim, o que é um avanço tremendo. Porque o gargalo das centrais de ajuda era o obrigar o humano a formular verbalmente ou por escrito o estado falho da máquina. A injeção de contexto multimodal permite que os algoritmos observem e extraiam a topologia atual da aplicação renderizada via árvore de elementos DOM, interpretando o share screen em tempo real.
Exato, ou lendo silenciosamente o protocolo do servidor de linguagem integrado à IDE. Componentes educacionais restritivos, como a árvore de guias imutável do Etio ou os checklists lineares e super engessados das rotinas de iniciação do Notion, parecem mecanismos precários diante das implantações mais recentes, a exemplo da interface do Google AI Studio Playground. Que é habilitada pelo motor Gemini 3.1 Flashlight Preview. Visão computacional da webcam, focando em biometria de reação, e mapeia a variação gráfica do espaço de trabalho por análise em tempo real do espelhamento de tela. É um nível de contexto absurdo. Muito. Se o snippet de código apresenta falha de compilação, o auxílio não depende da pesquisa em um repositório indexado. É uma intervenção cirúrgica injetada na mesma superfície, no exato ciclo de processamento onde a restrição operacional atingiu um limite configurado. O design não vai prever todos os desvios de estado. Ele arquitetará instâncias dinâmicas para decodificar o contexto da anomalia durante o evento. Para consolidarmos os vetores de mudança fundamentais debatidos nesta análise estrutural de hoje, acho que um princípio norteador para nossa audiência requer máxima clareza. Essa transformação arquitetural da indústria não deve ser encarada como uma chave binária ou um switch impiedoso a ser ativado no próximo trimestre produtivo. Definitivamente não. O esvaziamento progressivo desses 10 padrões de Execution UI descreve um caminho de migração de longo prazo no qual o fluxo mecânico passa a ser rebaixado para um estado de contingência arquitetural. Os métodos de interface de transcrição mecânica, formulários modais passo a passo e painéis estáticos tornam-se puramente uma arquitetura de fallback. Uma rede de segurança. Exato. São as rotinas de segurança sistêmica, as instâncias recuperáveis prontas para assumirem o controle caso os motores algorítmicos enfrentem perdas de latência na nuvem, corrupção de vetorização semântica ou quedas acentuadas de índices probabilísticos de certeza na inferência dos Large Language Models. Precisamente. O paradigma baseado em preenchimento mecânico cede à vanguarda, e a inteligência artificial preditiva consagra-se como o trajeto fundamental do usuário. Dessa forma, a alocação de densidade intelectual da disciplina de engenharia de software e de user experience migra das antigas práticas, voltadas à micro-otimização dos atritos de transcrição, para a construção instrumentalmente sofisticada de judgment UIs. A excelência sistêmica residirá em arquitetar plataformas de diff reviews dotadas de máxima nitidez referencial, permitindo a quem assina o bloco de código ou planejamento financeiro supervisionar centenas de deliberações autônomas com um desgaste cognitivo, assim, irrelevante. E para isso, a tese analisada hoje exige uma pivotagem mental complexa a respeito da alocação de capital e das horas de engenharia nos ciclos vindouros. Construir para otimizar o julgamento profissional demanda métricas de desempenho que priorizam a transparência dos algoritmos, e não meramente a latência do primeiro bit retornado. O ecossistema produtivo da próxima década será dominado pelas aplicações que não forçarem humanos competentes e altamente bem pagos a se limitarem à condição de chaves conectivas e repetitivas de manipulação elementar de informações. E como o desfecho reflexivo e essencial da nossa imersão analítica, deixo aqui uma questão estrutural severa, voltada à filosofia de operação tecnológica avançada. Qual seria? Bom, a premissa central de que a Judgment UI será responsável exclusiva pelo levantamento braçal, pela orquestração inicial do código, manipulação transversal dos registros e o lançamento logístico final das peças produzidas, carrega um risco acoplado. Como as corporações de vanguarda e a disciplina acadêmica como um todo irão proteger o raciocínio crítico rigoroso, impedindo a sua atrofia diante das facilidades inerentes à delegação cognitiva constante para frameworks de modelo de linguagem de grande escala. Nossa, uma questão essencial de soberania intelectual sistêmica. É isso que definirá o formato das contratações no futuro breve, com certeza. Sem dúvida alguma, se a progressão natural exigir que os projetistas sêniores limitem as suas funções cruciais estritamente a autorizações mecânicas
Em interfaces de Diff Review projetadas por agentes abstratos, a disciplina precisa questionar a retenção técnica profunda das equipes. Como detectar o erro quando a máquina for excepcionalmente boa em mascará-lo, né? Exato. Quando os parâmetros de avaliação sintéticos passarem a produzir anomalias lógicas enraizadas muito profundamente na matriz algorítmica, operando com aparente naturalidade estética, os humanos ainda disporão de profundidade neurocognitiva ou de ceticismo científico adequado para sinalizar o falso positivo da máquina e invalidar o bloco. Ou simplesmente assumiremos a sugestão computacional inquestionável, impulsionados pelo declínio da perspicácia analítica original. Essa é a grande dúvida. A extensão final e os limites reais sobre qual volume de inteligência técnica nós abdicaremos sem corromper o resultado produtivo será a barreira divisória implacável do software moderno. Fica a reflexão de fronteira sobre os impactos reais e cognitivos de tal delegação arquitetural.